Então vamos tomar nosso chazinho de consciência? Tava aqui tomando meu chazinho de hortelã, inclusive se você é uma diva que sofre com acne, eu indico muito chá de hortelã, é muito bom, tá? Eu amo. Olá, sejam bem-vindas, eu sou Yasmin e eu decidi criar esse canal no YouTube aqui com o intuito de compartilhar com vocês experiências, como se eu fosse a sua irmã mais velha, a sua best friend. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, vamos compartilhar as nossas experiências de vida, por mais que nós sejamos jovens, nós temos muitas coisas para compartilhar, né? Eu deixei alguns pontos separados aqui para eu não me perder, tá? Mas então, bora lá. Nós já estamos na metade do ano, já passou muita água debaixo da ponte. E 2026, gente, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, tá sendo um ano de desaprender muita coisa. A gente fala sobre aprender, quase não falamos muito sobre desaprender. Então, o que que a gente tá desaprendendo de fato? E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? O primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é que eu estou desaprendendo que o meu valor depende dos meus resultados. Então, 2025 foi o ano que eu me formei como nutricionista e assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a atender numa clínica particular. E nesse ano de 2025, ao total do ano todo, eu tive 25 pacientes. E aí, gente, esse número de pacientes me fez eu me questionar muito sobre a qualidade da profissional que eu sou, sobre a qualidade do meu trabalho. Então, assim, os pacientes, eles estavam aí tendo 1 mês, 2 meses de consulta e depois eles sumiam. E esse sumiço deles me afetava muito. Porque eu tava assim, o que que tá acontecendo de errado? Tava ali sempre com suporte nutricional e eles sumiam. E isso me afetou muito. Esse vácuo dos pacientes me fez desacreditar muito de mim. Me fez eu me questionar como pessoa e como profissional também, porque eu não tava entendendo. Porque tudo isso aqui, gente, que eu contei foi no ano passado, tá? 2025. No início desse ano, eu entrei numa crise por conta de todos esses pensamentos disfuncionais que eu tive a meu respeito. E sabe onde que eu cheguei com todos esses pensamentos disfuncionais? Em lugar nenhum. Eu só cheguei num lugar onde eu não tinha paz, a minha cabeça não conseguia descansar e eu tava mal, muito mal. Eu cheguei nesse lugar. A única coisa que eu conseguia focar é que as coisas estavam dando tudo errado e que eu era um fracasso. E eu digo fracasso porque é até engraçado eu falar isso, sendo que eu tenho 22 anos, eu tenho muitas experiências para viver pela frente, eu posso tentar muitas coisas e se der errado eu posso recomeçar. Só que pra gente entender isso, a gente não aprende, a gente não entende da noite pro dia. A gente leva um tempo. E é um processo. Infelizmente, gente, a vida é feita de processo. Muita coisa faz sentido hoje, mas que depois vai parar de fazer sentido, vai deixar de fluir, para que a gente possa recalcular a nossa rota. Recalculando a rota, a gente pode achar outros caminhos para seguir. E é isso que eu entendi. Segundo ponto, eu estou desaprendendo que parar é fracassar. Como eu disse anteriormente, eu entrei numa crise existencial e essa crise me fez eu tomar uma decisão de dar um tempo na minha carreira, um tempo assim, sem ideia de quando voltar. E talvez até mesmo eu não voltaria com os meus atendimentos nutricionais, porque eu tava assim tão na dúvida, tão perdida, que eu não sabia se realmente aquilo seria para mim. Então assim, uma motivação que me levou a dar essa pausa na carreira é porque eu tava assim, além de estar nessa crise e perdida, eu não tava me sentindo bem e pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu falar para o meu paciente fazer tal coisa, praticar autocuidado, se eu não tava fazendo isso na minha vida, se eu não tava sendo gentil comigo mesma. E aí o que acontece? No início dessa pausa, eu sumi do meu Instagram de nutricionista, porque é separado. Eu sumi sem dar explicações. Eu simplesmente só sumi e aí, eu tive um sentimento de culpa por ter parado, porque eu senti que eu tava perdendo oportunidades. E eu não vou negar também que eu fiquei com medo de ser esquecida, porque hoje em dia na internet a gente tem essa ideia de que se você não é vista, você não é lembrada. Então, também fiquei com receio disso, de ser esquecida. O que eu tinha na minha cabeça é que as pessoas fortes e determinadas, elas não paravam nunca. Só que olhando para o outro lado da moeda, eu entendo hoje que tem muita maturidade em você desacelerar e você parar. Então, quando eu percebi isso e eu tomei a decisão, eu percebi que eu fui muito madura, porque não adiantava eu viver frustrada se eu não me desse essa pausa para respirar, porque eu tava com medo do julgamento alheio
por conta de eu escolher parar. Então, por eu começar muitos projetos e às vezes não conseguir levar adiante por diversas questões, eu sempre achei que as pessoas pudessem olhar para mim e pensar que eu fosse fogo de palha. Ter parado mais uma vez bateu forte em mim, mas depois eu entendi que tem muita maturidade nisso. E eu também entendi que é melhor a gente recomeçar várias vezes do que a gente viver frustrado por não ter tentado o suficiente aquilo que a gente sonha todos os dias. Terceiro ponto, eu estou desaprendendo que eu preciso resolver tudo sozinha. Eu sempre soube e sempre ouvi falar de terapia, psicólogo, acompanhamento psicológico. E eu sabia que eu precisava procurar um profissional para me ajudar nessas questões psicológicas há muito tempo, até mesmo sobre coisas mais passadas. Mas eu sempre adiei esse pedido de ajuda porque eu achava que as minhas questões, as minhas causas, elas não eram importantes e grandes o suficientes para procurar essa ajuda. Porque na minha cabeça era só eu me dar alguns dias. Ah, daqui a 2 dias isso passa, daqui 4 dias passa, e aí eu já nem vou estar lembrando mais. Só que não, essas questões elas sempre vão voltar a nos afetar de alguma maneira se a gente não se resolve bem resolvido. Eu sempre adiei o pedido de ajuda e, infelizmente, eu só fui procurar quando eu cheguei no meu limite. Então, assim, eu não recomendo que você busque ajuda psicológica só quando as coisas chegarem no limite, chegarem a ponto de você não ver saída. Por quê? Porque todos os dias vão acontecer situações que vão deixar a gente abalados emocionalmente. Sempre vai ter alguma situação, sabe? Quanto mais cedo a gente começar a tratar essas questões, mais rápido vem a cura. E a reflexão que eu tiro disso é que, por eu ter adiado sempre, por achar que eu não merecia tratar as questões porque eu achava que elas eram mínimas causas, né? Por eu não achar que elas eram grandes ou relevantes o suficiente, eu vi que existe muita coragem quando você admite que você não consegue carregar tudo sozinho. Então não veja isso como fraqueza, tá? Veja como um ato de coragem. Quarto ponto, eu estou desaprendendo a me comparar com pessoas que estão em capítulos diferentes da vida. Bom, como eu já falei para vocês, eu via as pessoas, até mesmo as pessoas que estudaram comigo na faculdade, eu vi que elas estavam crescendo. Na internet também a gente vê muitas pessoas que começam, dão certo e compram carro, casa, viajam muito, e quando a gente vai olhar para nossa realidade, não é bem assim, né? Eu não estava conseguindo alcançar os meus objetivos, mas ao me comparar, eu estava me achando o cocô do cavalo do bandido. Cada pessoa tem o seu tempo de construção, a gente sabe disso, que cada processo é diferente porque envolve muitas questões de oportunidades, situações econômicas também. Muitas coisas estão nesse quesito. Eu tava me esquecendo que eu tava comparando os meus bastidores com o palco de outra pessoa. E como que é o meu bastidor, né, da minha peça, que é a minha vida? Eu enfrento coisas que as pessoas talvez não enfrentam, ou talvez outras pessoas enfrentam coisas que eu não enfrento. Então são coisas completamente diferentes, são vidas, obstáculos completamente diferentes. Então, cada um sabe sobre si as dificuldades que enfrenta. Então, não é justo eu me comparar. Quinto ponto. Eu estou desaprendendo que eu preciso estar bem o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Quando eu tô bem, as pessoas sabem, mas quando eu tô triste ou alguma coisa me incomoda, as pessoas também percebem e sabem. Sou muito fácil de me abrir, de me expor, sou muito transparente. Mas o outro lado da moeda da gente ser muito transparente, sabe? É que às vezes, por demonstrar demais, a gente acha que esse exagero de emoções é um defeito. Então, assim, eu sempre tentei corrigir esses defeitos porque na minha cabeça eu precisava mostrar que eu tinha tudo sob controle o tempo todo e que nada me abalava, sabe? Então, por mais que eu demonstrasse muito, eu me arrependia depois de demonstrar muito. Por essa questão das minhas emoções e de eu demonstrar que eu tô bem o tempo todo, eu decidi colocar um pé no freio também nisso, sabe? Eu achava que eu só seria forte se eu engolisse tudo e mostrasse calmaria o tempo todo. Por pensar que eu precisava me sentir bem o tempo todo, que eu tinha que ter tudo sob controle e eu não conseguia, eu me sentia mal e eu acabava chorando muito. Eu me sentia fraca, então eu estou desaprendendo a demonstrar que eu tô bem o tempo todo e acolher o meu processo, respeitar o meu processo e também respeitar a minha forma de me expressar.
E chorar demais, rir demais, não é um defeito. E o sexto e último ponto é que eu estou desaprendendo a viver esperando o momento perfeito. A gente sempre fala isso, né? Aquela tradicional frase clichê. No momento perfeito eu vou fazer tal coisa. Mas aí eu vou vir com uma frase mais clichê ainda, tá? Não existe momento perfeito. Não espere o momento perfeito chegar. Sabe por quê? Pode ser que nunca chegue e a sua ideia não passe apenas de uma ideia. E alguém ainda pode vir e roubar a sua ideia. Ninguém se sente totalmente pronto para começar alguma coisa. Isso é mito. E eu tô desaprendendo que existe essa de me sentir pronta. A gente sempre vai ter uma pontinha de medo em tudo que a gente for fazer. É algo novo. E o novo dá medo. Se a gente não encarar nisso, a gente vai ficar presa num ciclo de querer fazer as coisas, mas nunca estar naquele momento ideal. Talvez eu não comece porque eu não tenho o equipamento ideal, não tenho o celular ideal, a câmera ideal. Não existe isso, tá? A gente tem que começar. O primeiro passo é começar, dar o pontapé inicial. E é por isso que eu comecei esse canal aqui no YouTube de uma forma muito inusitada. Eu tive a ideia, nem pensei muito se eu faria mesmo, se eu realmente, né, ia levar essa ideia adiante, mas eu só sabia de uma coisa, que só daria certo se eu tentasse. Claro, com resiliência também. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que pra gente crescer, a gente tem que deixar muitas crenças que antes a gente acreditava, mas que agora não fazem mais sentido com a pessoa que a gente está se tornando. Esse foi o vídeo. Me conta aqui embaixo quais coisas vocês estão desaprendendo em 2026 e eu espero muito que vocês gostem. Até o próximo vídeo.